falar sobre o presidente Lula. Esta semana é uma semana decisiva sobre as negociações da imposição das tarifas de 25% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O presidente Lula se reuniu com o ministro Mauro Vieira e também com o ministro Márcio Elias Rosa para definir os cenários antes do anúncio previsto para depois de amanhã, quarta-feira. O governo trabalha com a hipótese mais provável de que haverá sim taxação, restando apenas definir o percentual e os produtos que serão afetados. Um ano após o início do processo que pode resultar na imposição de novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, o governo federal avalia que as chances de reverter as taxas são mínimas. A avaliação é de que os argumentos técnicos apresentados pelo Brasil não devem ser considerados pelos negociadores norte-americanos. Diante desse cenário, o Planalto já trabalha com a possibilidade de conviver com as novas tarifas e tentar criar aí alguma maneira para impactar menos os setores afetados. A decisão dos Estados Unidos deve ser confirmada, como eu disse, na próxima quarta-feira. Felipe, é quase um déjà vu, né? A gente já viveu uma tarifa no ano passado imposta pelos Estados Unidos. Houve muita movimentação e muita participação do setor dos empresários que fizeram esse corpo a corpo com os empresários norte-americanos. Isso conseguiu amenizar um pouco o caos que estava sendo aqui a exportação dos nossos produtos, principalmente os produtos agrícolas, o agronegócio. Agora, o presidente Lula, mais uma vez, não está conseguindo negociar. Pelo visto, Flávio Bolsonaro também não conseguiu nenhum resultado com a reunião que ele teve na semana passada. Será que agora é o momento, mais uma vez, de que os empresários brasileiros vão precisar viajar para os Estados Unidos, mostrar ali o que isso pode prejudicar, inclusive, a própria economia norte-americana? Ou a gente vai ser taxado e vamos esperar ver como é que o governo vai conseguir amortizar os prejuízos aqui para o país? Nina, minha grande preocupação em relação à taxação é que o projeto do Brasil, né, o governo não tem nenhuma solução e nenhuma alternativa para atenuar os efeitos da taxação dos Estados Unidos ao Brasil. Né? Foi assim no passado, né, quando os Estados Unidos, ano passado, resolveu taxar o Brasil, e está sendo assim atualmente. A única alternativa que o Brasil está tendo, né, não é projeto de desenvolvimento industrial, não é buscando novos mercados de consumidores fora dos Estados Unidos, não é pensando, né, em que fazer com os excedentes dos produtos que não conseguirem ser exportados para os Estados Unidos. A gente não tem zero projeto. O projeto do Brasil é torcer, né, é rezar para os Estados Unidos não taxarem o Brasil. Aí você vê, né, esse modo de ver é o modus operandi do governo Lula, de certa forma, infelizmente. Né? E Leila, é claro, né, que os empresários vão ter um papel fundamental em relação à taxação. Né? No passado, é bom lembrar, os empresários, até inclusive o Wesley, ao que tudo indica, foram até o Trump e conseguiram tirar o setor de carne, né, fora da taxação naquele momento. Né? O setor de sucos de laranja, da mesma forma, se uniram, entraram na justiça contra a medida do Trump e ganharam na justiça. Então, sem sombra de dúvida, os empresários vão ter um papel importante para evitar, né, que os Estados Unidos taxem e atenuar os efeitos da taxação. Né? Mas, eu volto a dizer aqui, a pena é o Brasil, não tem nenhuma alternativa caso os Estados Unidos resolvam, de fato, taxar o Brasil em 25%. E essa é a minha pergunta para o Piperno. É um país que tá gastando tubos de dinheiro com o período eleitoral, com campanha do presidente Lula, um país que já tem juros altíssimos e que já tem gastos altíssimos, já não tem mais o que tirar dos cofres públicos. Como é que qual é o plano do governo, o que é que pode sair dessa cartola para amenizar a vida do produtor brasileiro ou de quem for sancionado com essa taxa de 25%? O tarifaço é perverso para o Brasil. O Brasil recebe punições injustas, mas o tarifaço também, de certa forma, despertou algo bastante favorável. Então, vamos lá. Eu acho que, do ponto de vista técnico, há muito pouco que o Brasil possa fazer, porque esse tarifaço, ele é político e também econômico. Político no sentido de que o governo do Brasil se posiciona
de uma forma antagônica ao governo americano, né? O Brasil tem uma série de aliados que incomodam o atual governo americano. E do ponto de vista econômico, o Brasil se tornou concorrente dos Estados Unidos em alguns setores. Por exemplo, o Brasil tomou dos Estados Unidos a condição de maior exportador e maior produtor mundial de soja. Quem era o grande comprador da soja americana? A China. Quem é hoje o grande fornecedor da soja para o mercado chinês? Brasil. Então, isso é algo que incomoda. E aí, nesse último tarifaço, um dos questionamentos cínicos, hipócritas lá no meio, para quem teve paciência para ler o documento todo, está em relação ao suposto desmatamento que os agricultores do Brasil ainda promovem. Ora, isso é óbvio que é um golpe, uma tentativa de golpe contra o agronegócio brasileiro. E sobre isso, há muito pouco que o governo brasileiro possa fazer, porque essa é uma acusação, na verdade, fantasiosa. O desmatamento no Brasil caiu nos últimos anos, né? Então o Brasil tem trabalhado em relação a isso. Agora, por que isso, de certa forma, até provocou outros estímulos à economia brasileira? Porque desde então, desde o primeiro tarifaço, felizmente, o Brasil aumentou bastante a sua corrente comercial com o resto do mundo. As exportações do Brasil, nesse ano de 2026, até o fim da primeira semana de julho, já haviam aumentado quase 12%. Ou seja, governo e produtores brasileiros saíram pelo mundo em busca de novos mercados. Quando o documento do tarifaço acusa o brasileiro, por exemplo, de taxas para importação de veículos mexicanos, elas se tornaram menores por conta de um acordo comercial estabelecido com o México e com a Índia, ótimo. O Brasil tem que buscar realmente novos acordos comerciais com o resto do mundo. O Brasil não pode ficar dependente, subserviente a um governo maluco como é o governo Trump. E olha como a economia nos oferece exemplos absolutamente inesperados. O Brasil do esquerdista Lula fecha um acordo de livre comércio com a União Europeia. Os Estados Unidos do direitista Trump se tornam um país, do ponto de vista comercial, muito mais protecionista. Quer dizer, o esquerdista abre a economia e o direitista fecha. Economia mostrando que tudo vale quando o dinheiro está em primeiro lugar, né? Tudo vale e no caso do Donald Trump tudo vale mesmo. Aí vai do interesse dele, não adianta aí interesse político.